Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra nessa noite, em forma de áudio devocional. Encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, perdão. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 3, que vai nos dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aleluia. O apóstolo Paulo estava exortando aqui a igreja de Corintos, a qual igreja vivia cheia, era cheia de dons também, cheia de revelação, de cura, de milagre, de batismo, mas a ordem no culto estava desorganizada, não tinha ordem no culto. E Paulo disse: Eu não falo a vocês como espirituais não, mas eu falo como a carnais, como meninos em Cristo. É o que nós vemos hoje nas igrejas. 80%, né? Mais ou menos das igrejas, a gente vê isso. Meninos em Cristo, carnais, pessoas que seguem o curso do mundo. Se as pessoas do mundo vão para a academia, os crentes também vão. Se as pessoas do mundo, os homens, né? Andam com roupa colada, os homens também andam da igreja. As mulheres, da mesma forma, com roupa de academia. E todos, até no linguajar, no modo de se vestir, ninguém diz mais quem é crente. A maioria, ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Porque o mundo se misturou com a igreja, infelizmente. Ainda há os 7.000 que não se dobraram, sim, que não se dobraram perante a Baal. Ainda há os verdadeiros que ainda se santificam, que se esforçam para buscar e obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. O errar, o pecar, infelizmente é do ser humano, mas tem que se arrepender, como Davi fez. Tem que se humilhar com o rosto em pó e mudar, como Jesus falou para aquela mulher pecadora: vai, não peques mais, né? Apesar que ali foi uma armação, porque pela lei, se pegasse no adultério, tinha que morrer tanto o homem como a mulher, e eles levaram. Nós podemos ler no Antigo Testamento que está claro o mandamento do Senhor, que se cometesse adultério, morreria tanto o homem quanto a mulher, apedrejados, mas levaram só a mulher para ver a reação de Jesus, para ver o que Jesus ia falar, se ele ia condenar ela ou não. Aleluia. Aleluia. Mas hoje, infelizmente, estamos vivendo uma geração como Paulo aqui descreveu, né? Para a igreja de Corintos, que era uma igreja que tinha muitos problemas, apesar dos dons, tinha muitos problemas. Tinha um jovem que teve caso com a madrasta, que Paulo mandou entregar na mão de Satanás para que o corpo sofresse, mas que a alma fosse salva. Aleluia. Ali tinha muita desordem, tanto que ele escreveu uma carta, né, para a igreja de Corintos, sobre a ordem no culto, sobre a ordem e a decência no culto, né? O qual as mulheres ali, a gente entende que ficavam parando o culto para perguntar as coisas aos seus maridos. Aí Paulo vai dizer que a mulher tinha que se calar na igreja porque era vergonhoso a mulher falar, porque ali em Corintos ou era em Gálatas, não sei, que era o mesmo país, eu acho. Em um dos dois, Paulo escreveu a carta falando que ali era proibido mesmo por lei as mulheres falar em público, só podia falar em casa. Ali era algo do lugar, do país. Mas também tinha parte que elas interrompiam o culto o tempo inteiro, porque não tinha ordem, não tinha lei, não tinha decência no culto. Era uma bagunça generalizada, a ponto de um dizer que era de Paulo, outro era de Apolo, né? Mas não diziam que era de Cristo. O povo era ousado, era cheio da presença, sim, mas era uma bagunça total, é o que a gente vê nas igrejas hoje. Uma bagunça total. Você vê na rua, se não te der a paz do Senhor, você nem dá a paz do Senhor, porque você não sabe se é crente ou se é desviado.
Porque a mesma roupa que o ímpio veste, veste. Do mesmo jeito que o ímpio anda, anda. Do mesmo jeito que o ímpio fala, fala também. Aí você não sabe quem é e quem não é. Mas a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença dos que são e dos que não são, dos que servem e dos que não servem. Nós temos visto quem é e quem não é. Quem os que são e os que não são. Os que servem a Deus verdadeiramente e os que não servem. Os que andam na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Os que amam a Deus acima de tudo. Os que amam o seu próximo. Apesar que não é fácil para ninguém. Todo dia nós enfrentamos uma guerra espiritual e no mundo físico também, né? Aleluia. Porque o maior inimigo da nossa alma, eu já ouvi isso, e é verdade algumas vezes, não é Satanás, mas sim a nossa carne, porque temos que lutar contra a preguiça todo dia, né? Vem o desânimo para não orar, vem o desânimo para não jejuar, e é uma guerra todo dia. Nós temos que vencer a nossa carne. O inimigo também é todo dia. Então são duas coisas que se equivalem, o inimigo e a nossa carne. E ele usa a nossa carne para nos dar preguiça de fazer as coisas para Deus. Então, na verdade, são dois inimigos. Apesar que a palavra do Senhor nos diz em Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas não é contra o nosso irmão, nem contra a carne do nosso irmão, nem contra o sangue do nosso irmão. Mas contra a nossa carne, a Bíblia diz que há uma luta diária, né? O Espírito luta contra a carne contra o espírito. É aquele que nós alimentar e quem vai vencer. Porque o espírito combate contra a carne contra o espírito. Se nós alimentarmos o espírito, ele vai vencer a carne. Mas se fizermos a vontade da carne, o Espírito Santo se entristece. Há uma guerra constante entre esses dois, a carne e o espírito. Mas isso não é desculpa para as pessoas viverem no pecado. Viverem, né, em academia igual ímpios, viverem em política, como os crentes hoje, a maioria se envolvem, para viverem com roupa apertada, com roupa manga curta, de bermuda talvez, muitos até aí fora, né, boné, brinco, igual ímpio, em jogo de time, praticando as mesmas obras. Que diferença tem? Que Jesus disse que enquanto ele esteve aqui na terra, ele era a luz do mundo. E depois que ele foi elevado aos céus, nós somos a luz do mundo e o sal da terra no lugar dele. E como é que tem como ser luz da terra sendo igual às trevas? Tem como ser sal sendo igual aos outros temperos tudo? Não tem como. Jesus disse que não tem como de uma fonte jorrar duas águas, água doce e água salgada. Não tem como de uma árvore dar dois frutos, não tem como você plantar um pé de maçã e colher um pé de uva, ou plantar um pé de fruta e colher um pé de espinho, ou plantar espinho e colher fruta. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores, ou vai agradar um ou vai desagradar outro. Os crentes hoje, 80%, eu falo sem medo, quer servir a dois senhores. Quer servir a Deus e servir ao dinheiro. Quer servir a Deus e servir ao mundo. Quer servir a Deus e servir à vaidade. Quer servir a Deus e está idolatrando seu próprio corpo. Em academia, em caminhadas, idolatrando seu próprio corpo. Qualquer tipo de idolatria é pecado. Aleluia. Porque Deus quase destruiu Nabucodonosor, porque ele idolatrava ele mesmo. Ele queria estar no lugar de Deus. E Deus botou ele para comer capim durante 7 anos e dormir na relva, tomando sereno nas costas igual um animal. Porque o ser humano hoje já está como ditado do povo, é o crente Raimundo, é um pé na igreja e todo mundo. Na igreja eu sou crente, eu me visto de crente, boto uma roupagem, né? Uma Bíblia debaixo do braço, mas quando sai da igreja é ímpio, em casa é ímpio. Que crente é esse? Se converta, rapaz, se converta, porque Jesus está voltando. Mude as suas vestes, mude o seu modo de falar. Se arrependa se você quiser ser salvo para a salvação da sua alma. A mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos. A mensagem de João Batista foi essa: arrependei-vos. A mensagem de Jeremias foi essa para o rei Zedequias e para todo o restante ali: arrependei-vos, senão vocês vão ir para o cativeiro na Babilônia. E porque hoje é pregada a mensagem só de amor, só de prosperidade, só de paz. Ninguém prega mais contra o pecado, e muitos pregam e não vivem. Muitos pregam até essa doutrina, mas pregam e o interesse é visualização, é like, é fama.
É dinheiro, é o Pix, é o dinheiro das ovelhas. Muitos até pregam, mas a intenção é a intenção errada. É a fama, é o dinheiro. Mas ainda há poucos que pregam essa doutrina, que pregam a santidade e não tem interesse no dinheiro de ninguém, que prega por amor e vive também aquilo que prega. Que não adianta só pregar e não viver. Tem que viver. Então não adianta pregar também em alguns lugares e em outros não. Deus nos levantou como Jeremias, como coluna forte, como torre de bronze. Eles, o Senhor disse para Jeremias, eles se levantarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Eu te esforço. Aleluia. E me canto a maná sobre a cássia. Eis que estou procurando por guerreiros que falem a verdade, destemidos, como o meu servo João Batista. Você está procurando por pessoas que denunciam o pecado. Não importa se a pessoa já te ajudou, já te abençoou. Foi Deus que fez ela ajudar. Foi Deus que fez ela abençoar. Deus diz na sua palavra, eu endureço o coração de quem eu quiser e eu amoleço o coração de quem eu quiser. Ele endureceu o coração de Faraó. E ele amolece o coração da pessoa também para nos abençoar. Mas se for botar na balança a pessoa e Deus, Jesus vai dizer, amai acima de tudo o teu Deus. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua sabedoria, com todo o teu coração. E em segundo lugar, amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar é Deus. A pessoa te ajudou, amém. Ore por ela, abençoe ela se puder também. Mas não deixe de pregar a verdade para ela ou para ele, porque eles te ajudaram, não. Prega a verdade. Porque é conhecendo a verdade que é liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis salvos, sereis libertos. A verdade tem que ser pregada. É isso que Paulo fazia. Você acha que os irmãos de Corinto não ajudavam Paulo? Não enviavam oferta? Não acolhia Paulo em casa quando Paulo vinha? Claro, eles ajudavam, recebiam, mas Paulo pregou a verdade, mesmo sendo amigos deles, mesmo muitos deles ali, Paulo considerando como irmão de sangue, como ele falava na palavra, ele tinha que exortar, porque uma das funções da palavra do Senhor é exortar também, não é só abençoar, não é só fazer como muitos falsos profetas fazem por aí, chave de carro, chave de moto, só para agradar, né, e ter porta aberta no lugar. Não. Eu falo e prego o que Deus manda. Meu compromisso é com Jeová, é com o Senhor. Ele quem me sustenta, Ele quem paga minhas contas. Nosso compromisso é com Ele quem me mantém vivo. Não era nem para a gente estar vivo mais. Incontáveis livramentos o Senhor já me deu. Então nosso compromisso é com Ele. Não era para você nem estar vivo mais, nem viva mais. Ele tem te mantido vivo. E você coloca pessoas acima dele. Não existe isso. Paulo continua falando. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podieis, não tampouco ainda agora podieis. Menino que é criado com leite, que vive de qualquer forma. Para menino você pode ver que não tem ordem, né? Não tem lei certa. Você tem que estar ali todo dia reclamando, falando, explicando, exortando, que é para ele atender e aprender a lei, né? Que é estabelecida na casa do varão ou da varoa. Paulo diz, com leite eu criei, vocês estão igual meninos, vocês são carnais, vocês não são espirituais em Cristo. O Senhor está procurando por servos espirituais, como ele falou, o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é santo. Sejais santo como eu sou santo, santificai-vos a mim, e eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. É isso que o Senhor quer de nós. Ele continua falando no 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, é o que mais há nas igrejas hoje. 80% invejas. Aí eu prego melhor do que fulano, eu louvo melhor. Não era para ele estar lá, era para eu estar no lugar dele, era para ela estar no lugar dela, né? Não era para fulano estar na frente do grupo, quem tinha que estar era eu. Não era para fulano estar à frente da obra, quem era para estar era eu. O que mais há isso? Ah, ele prega de um jeito que eu não gosto. Contendas, dissensão nessas igrejas grandes, é o que mais há, né? Nos grandes templos. De estar cheio de gente, mas vazio de Deus, né? Vazio de Deus.
Vazio, porque Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele está procurando os poucos que são escolhidos. Aqueles que não se corromperam, que não venderam, né? Não se venderam para o sistema deste mundo. Aqueles que não botam um salto do tamanho de uma garrafa de café. Aqueles que não andam com roupa apertada. Aqueles que andam na simplicidade, como ele disse: seja manso e humilde de coração como eu sou. Mas que vive na doutrina, que vive no amor, na comunhão, na misericórdia, no perdão, né? Pedindo perdão a Deus todos os dias e procurando mudar. O que mais há nessas igrejas é isso. É disputa entre pregadores, entre louvores. É inveja, é contenda, né? É grupinho, é panelinha. É o que mais tem. Aleluia. Aleluia. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Andem igual os homens. Não tem como você dar a paz do Senhor, porque você não sabe mais. Pelo menos aqui onde eu moro, a grande maioria você não sabe mais quem é crente e quem não é. Se não lhe dá paz, não tem como você dar. Não tem como. Principalmente das igrejas grandes. Não tem como. Mas aqui, né? Eu não falo 100%, mas 90% das igrejas estão corrompidas. 90%. Eu não vou falar 100% porque tem lugar que eu nunca fui. Mas a gente vê, né? Dá pra ver que não obedece a palavra do Senhor. Pode até não ter igreja perfeita, mas tem que ter igreja que se esforce para obedecer a santa palavra do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias não suportariam ouvir a sã doutrina, o santo ensino do Senhor. Suportando ou não, eu vou estar aqui sempre para pregar. Que o Senhor disse: prega, fala, anunciai, quer ouçam, quer deixem de ouvir, tocai a trombeta em Sião. Se o teu irmão estiver no pecado, avisa, para ele se consertar, para que o sangue dele não venha recair sobre ti. Se você avisar, ele não der por avisado, o sangue não vai recair nas tuas mãos. Então essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? Não sejais como meninos na fé, mas sejam crentes espirituais, obedientes à palavra do Senhor, que vive na sã doutrina, no amor, na misericórdia e na graça do Senhor, e pregando contra o pecado. É isso que o Senhor quer nos últimos dias. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.